Boa noite, galera. Vamos dar prosseguimento hoje à nossa super semana de lives em homenagem às mulheres, versão 2.0, em comemoração ao Dia das Mães, que agora está para chegar. E quem aqui nos acompanha viu que começamos com o pé direito ontem, né? Sejam todas bem-vindas, muito boa noite para todas. Primeiro, quero agradecer a todas vocês que estão aqui nos acompanhando sempre e mais uma vez aqui nessa semana também, tá? Uma alegria. Perdão, tô com uma barra de cereal meio que entalada na goela. Queria agradecer muito a todas vocês. Lidiane tá aí, ó, Fabrícia, Jéssica, todo mundo, Vivian, querida amiga e seguidora, sempre presente, carinha sempre conhecida aqui. Vocês que estão chegando agora já podem ir me dando retorno se tá tudo bem, se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem. Dr. Saulo, nosso convidado, já está aqui para falar sobre um tema de total interesse das mulheres, porque o tema de hoje, ele tem para vocês, mulheres, um ponto de vista sobre o oposto, né? Mas que dá também, como vocês vão ver hoje, ao longo da noite de hoje, mas que também pode ser um ponto de referência para que vocês se encontrem através da percepção daquilo que é o oposto de vocês. Nós começamos ontem com o pé direito, uma das lives mais incríveis que eu tive o prazer de fazer aqui com a Paula. Como eu coloquei nos stories ontem, um tema extremamente profundo, tratado de uma maneira leve e que faz você rever muitas coisas em relação ao seu cuidado, à sua autoestima, para muito além de uma preocupação com a sua aparência. Esse é o tom que nós vamos dar para todas as noites de encontro hoje, tentando fazer ainda melhor do que fizemos na última semana, na super semana de lives da mulher, em homenagem ao Dia das Mulheres, agora em homenagem ao Dia das Mães, para que vocês possam continuar nessa jornada de redescobrimento, beleza? Então, sem mais delongas, para a gente não perder tempo, porque a gente sempre acha que uma hora vai dar e não dá. Então, eu vou trazê-lo aqui para podermos conversar com ele sobre esse tema fundamental que é... Enquanto a internet age, nós esperamos e rezamos. Aí, boa noite, Saulo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Agradeço aí, Felipe, o convite. Fico muito feliz de estar aqui conversando com você novamente. A primeira live que a gente fez, né, pelo menos lá no meu perfil, a gente teve uma ótima repercussão, o pessoal gostou bastante. Foi muito bom o retorno. Realmente já existia um pedido constante por mais uma live e a oportunidade chegou, acho que num momento muito bem-vindo, né? E quero te agradecer pela disposição de mais uma vez participar aqui com a gente. Nessa tem começado aí já com uma semana muito boa e que a gente vai com certeza manter o nível lá no alto com conversas muito boas aí sobre temas interessantes aí para as mulheres das nossas páginas. Muito obrigado. E para os homens também, né? A gente tem sido acompanhado cada vez mais por homens, desde que a gente começou a falar sobre vida conjugal de uma maneira geral. Os homens têm se interessado, timidamente eles têm aparecido aqui, mas aos poucos eles estão se mostrando aí também. Sim, sim, é o que a gente vai até conversar hoje, né? Os homens, eles têm, acaba que biologicamente a gente tem mais tempo para ser imaturo, né? E já as mulheres não, elas têm um limite biológico que muitas vezes as colocam diante de questões muito importantes antes do que o homem. Então isso acaba, né, propiciando essa proporção de seguidores, né? E também, no meu caso, de pacientes também, né? Eu tenho bem mais pacientes mulheres do que homens. Então as mulheres têm essa sede de maturidade antes dos homens, mas eu também estou observando isso. Há um crescente número aí de homens que parecem estar acordando, embora a maioria ainda permaneça dormindo o sono da imaturidade profundamente. Com certeza. Tem uma galera que está pedindo aqui, ó, para você se apresentar. Eu acho que a boa parte delas já te conhece, mas acho que elas têm prazer em te ouvir falar. Então, por favor,
Se você puder se apresentar aí para a galera também, para que eles possam É, entender, né? Até o porquê de você estar aqui hoje conversando sobre esse assunto. Meu nome é Saulo Barbosa, sou médico psiquiatra. Lá no meu perfil a gente trata muito sobre temas como amadurecimento, personalidade, o ser, né, biografia. A gente toca em todos esses pontos porque, na verdade, eles são pontos importantíssimos para saúde mental. Inclusive, esse termo, saúde mental, não é um termo que eu gosto muito, porque ele limita muito, né? Então, o ser humano é Uhum. muito mais do que isso. Então, a gente acaba abordando esses temas que contribuem para o crescimento, desenvolvimento pessoal, enfim, para cada pessoa conseguir achar aí o eixo narrativo da sua própria história e, enfim, ser o que ela nasceu para ser, né? Ser o que a gente pode ser, né? Atingir esse potencial humano, né? E, como a gente vai ver hoje, o ser humano, ele aparece na existência em duas condições, né? O masculino e o feminino, e aí, já iniciando o tema, são duas condições que se autorreferenciam, né? Eu me entendo enquanto homem porque existe uma mulher e a existência dela, é, ela contribui para a minha existência, para que eu possa me entender enquanto homem e vice-versa também. Sim, com certeza. Eu vou desativar aqui os comentários. Na verdade, eu vou fixar aqui o tema da live que a galera está Tema de pedindo, hoje. porque se eu conseguir escrever aqui, porque eu tô com um negócio meio travado aqui no suporte, Uhum. porque a galera fica meio nervosa de não conseguir te ver nos comentários. Mas eu descobri uma coisa que vocês, meninas, podem fazer isso. Se vocês clicarem em cima dos comentários uma vez, ele meio que encolhe, fica só um comentário por vez, e aí fica tudo tranquilo, tá? Então vocês Né? podem fazer Passar isso os aí, que eu acho dedos. interessante, porque a gente interaja, né, com as perguntas aqui, que É, muitas vezes aparecem aqui e contribuem muito. né? E também Eu se acho que tampar meu rosto, talvez até facilite a absorção do conteúdo, né? Porque não fica tão. pronto, acho Muito que agora foi. Se estiver atrapalhando aí, daqui a pouco a gente corta os comentários. Deixa a galera interagir um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente corta. Eu acho que você falava muito bem acho que do ponto de partida do que nos traz aqui hoje para falar sobre esse assunto e que é essa necessidade da gente entender, né? Que existe algo que é da natureza humana, que é ser diferente, né? Existir nessas duas condições do masculino e do feminino. Isso é uma coisa básica que todo mundo deveria entender só de olhar para a realidade à sua volta. Mas parece que, infelizmente, nós estamos ficando cada vez mais míopes a essa realidade. Né? Na verdade, míope é aquilo que aparece de longe, né? A dificuldade de enxergar aquilo que está de longe. Talvez uma dificuldade de enxergar aquilo que está bem perto de nós, que é essa existência em duas condições. E isso sempre norteou muito a maneira como homem e mulher se tratavam. Infelizmente, hoje, eu acho que isso tem se perdido um pouco mais, né? E qual é acho que assim, qual é a maior repercussão que você vê hoje dessa perda dessa identidade masculina e feminina dentro dos relacionamentos? Felipe, assim, como eu sou psiquiatra, então eu noto essa disparidade dos sexos, né, que me procuram aqui no consultório. Uhum, E, assim, disparadamente, eu diria aí 80, 85% das pacientes, né, são mulheres. uhum, E sempre que elas trazem uma queixa, ainda que inicialmente seja alguma coisa relacionada à ansiedade, à depressão, algo do tipo, ao longo do acompanhamento, né, assim, principalmente depois que a gente estabiliza as questões biológicas ali, né, através de uma medicação ou de um suplemento, alguma coisa desse tipo, começa a aparecer as questões mais do âmbito psicológico e que estão intimamente ligadas com os relacionamentos interpessoais. E aí, nesse sentido, os relacionamentos amorosos, eles ocupam aí, né, o primeiro lugar das queixas das mulheres. E aí, eu comecei a observar, não só nos atendimentos, mas depois que a gente começa a estudar um pouco também alguns autores, e aí eu vou destacar o Ortega Gasset, que é aquele famoso, né, que o Ítalo sempre cita, do Eu Sou Eu e Minhas Circunstâncias.
o Ortega tem um livro maravilhoso chamado Estudo sobre o Amor. E lá nesse livro, o Ortega ele destaca qual é a principal característica de cada uma dessas duas condições, né? A condição masculina e a condição feminina. E ele diz que a mulher ocupa o lugar de ser, né? Assim, a grande força da mulher está no ser, ou seja, a mulher é uma inspiração. Já o homem, ele estaria numa condição até inferior, o Ortega não coloca ele nesse sentido inferior, superior, isso aí é eu que estou colocando, porque assim eu vejo, o homem numa posição inferior, porque a força do homem está no fazer, né? Então, o homem é aquele que, se ele quer que algo se mova, ele tem que ir lá na realidade, ir lá até o objeto e empurrá-lo, né? Aplicar sobre ele a sua força ou a sua habilidade. Já a mulher não. A mulher é o que Aristóteles chama de motor imóvel, né, se referindo a Deus, no sentido de que, ou melhor dizendo, em relação ao ser em ato puro, né, na filosofia, que, simples, assim, de uma forma mais simples, significa que, se a gente for voltando nos fenômenos que existem, vai chegar um momento em que a gente vai estar diante de uma causa primeira, né? Ou seja, antes dessa causa nada existia, essa causa sempre esteve lá. E essa causa é o motor imóvel. Ela é doadora de ser e doadora de movimento para todas as outras coisas. Quando a gente pega essa característica, que na verdade é a característica divina, e a gente olha para o homem e para a mulher é que é dotada dessa característica de ser o motor imóvel. Então, olha que coisa impressionante. E daí eu coloco a mulher em posição superior ao homem, sendo o ser como a sua grande força, e o homem num andar inferior, sendo a sua força, o fazer. Então, basta a gente pensar aqui, por exemplo, na dinâmica da conquista, basta que uma mulher, por exemplo, numa festa, ela tem vários homens ali observando e com um movimento, com um olhar, com um movimento de cabelo, ela coloca os 50 homens para brigar e disputar entre si, enquanto ela permanece ali imóvel, inspirando o movimento no ambiente, né? Então, a mulher, ela tem essa posição. Se a gente pensar, por exemplo, num homem tentando seduzir ou jogar um charme, alguma coisa assim, é das coisas mais ridículas que a gente vai poder observar. Então, nesse sentido, a mulher ocupa essa posição superior, tendo como sua força o ser, e o homem numa posição inferior, tendo a sua força o fazer, né? E aí, o que a gente observa hoje na cultura? Foi vendida para a mulher a ideia de que se ela passasse para a posição do homem e abandonando o ser, indo para o fazer, ela conseguiria ir uma felicidade plena, né? Coisas desse tipo. E a mulher assim o fez, né? A gente observou isso aí, né, nas últimas décadas, sem se esquecer, claro, das questões em que a mulher de fato era oprimida e limitada, né? Isso aí a gente não vai deixar de lado nunca. Mas fato é que a mulher foi para esse lugar de fazer. Então, ela provou para o homem que ela consegue fazer tudo que o homem faz. Só que ao descer para o fazer, me parece que o homem, ao perceber que a mulher faz tudo, o que ele fez? Ele desceu para um andar inferior, que é eu não faço nada. Então, a mulher passou a ocupar esse lugar de que ela faz tudo. A gente observa a dinâmica dos casais, aí, remetendo ao que você me perguntou, essa é a principal queixa que eu recebo aqui das minhas pacientes, né? Poxa, Saulo, assim, eu tô sobrecarregada. Eu trabalho, eu sou mãe, eu que tenho que pensar nas datas comemorativas do casal, eu que tenho que pensar nas viagens, eu sustento a casa. A mulher pegou tudo para ela, né? E o homem, ao observar isso, o que o homem fez? O homem desceu um andar e aí ele foi para o nada. E a queixa que essas mulheres trazem para mim é que quando elas descrevem os companheiros delas, elas estão descrevendo, na verdade, um nada. Né? É uma pessoa que simplesmente não contribui com nada ou contribui muito pouco na dinâmica da relação. E isso, Felipe, eu até observo também, às vezes as pessoas falam assim, não, a mulher ela está se masculinizando, e isso eu observo mesmo, realmente, né? A mulher está pegando essas características que antes eram dos homens, e aí o pessoal fala assim, os homens estão
ficando mais afeminados, né? Dessa parte, eu discordo um pouco, porque, na minha opinião, o que o homem está fazendo, na verdade, ele está abrindo mão é do ser. Ele não foi para a posição, ele não ascendeu para a posição de ser da mulher, até porque a sua natureza não permite isso. Nós, homens, nós somos muito simples, nós somos seres rasos, não há nenhuma complexidade em nós. O que a gente está pensando, a gente fala, ou se a gente está incomodado, a gente não fala nada, mas é tudo muito simples, não há mistério na figura masculina. Então, desse modo, o homem é incapaz de ir para essa posição de ser. Então, o que ele fez? Ele passou a não ser nada. Ele não faz e não é. E aí, essa é a grande queixa. Então, a queixa não é uma posição de que o homem ficou afeminado, mas, na verdade, o que me parece mesmo é que o homem ele está se despersonalizando. Ele não está fazendo, ele não inspira, ele não é alguém confiável, ele não é alguém que cumpre nem os deveres básicos dele. E a mulher agora, ela se vê diante de uma relação em que ela se comprometeu com um homem desse tipo. E aí, acho interessante a gente começar por essa explicação, porque se eu já começo direto aqui falando, olha, o que o homem necessita é X, é Y, que você faça isso e aquilo, a primeira objeção das mulheres é, mas meu marido é um zero à esquerda, meu marido não faz nada, meu marido não contribui com nada, então como eu posso me motivar a dar algo para esse marido sem que ele não me dá nada em troca, né? Então, talvez o primeiro conselho que eu daria é, bom, primeiro eu quero saber se você está namorando ou está casada, né? Porque isso são duas realidades completamente diferentes, né? Sendo o namoro esse preâmbulo, né? O namoro eu comparo ele com o umbral da porta, né? O umbral da porta ele tem essa espessura assim, né? Então, o umbral da porta é você se posiciona em frente à casa, né? O que está lá dentro, e você observa se essa casa, se vale a pena entrar nela, se ela está bem conservada, se ela vai comportar a sua família, se dá para construir um lar ali dentro. Ou se você achar que não, que a casa é pequena demais, né? Não cabe mais ninguém ali, que essa casa ela está caindo aos pedaços, você está vendo que ela não vai desmoronar hoje, mas ela vai desmoronar daqui 6 meses. Então, o que você faz? Você não entra na casa. Então, o namoro é para isso, né? É para você observar isso. Então, se você já está observando que esse homem ele já é desse jeito, assim, saiba onde você está entrando, né? Saiba o que você está querendo fazer, né? Agora, se você já tem um compromisso maior, que já é a realidade do casamento, e aí vale lembrar o que você prometeu lá na igreja, né? Assim, não tinha arma na sua cabeça, não tinha nada, você prometeu lá, né? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria e na tristeza. Né? Então, a primeira coisa é a mulher localizar qual é a realidade que ela está vivendo e qual o compromisso que ela aceitou. Eu costumo dizer que eu observo aqui também uma inversão no consultório, que as pessoas lutam com unhas e dentes, se sacrificam pelo namoro, né? Algumas pessoas até chegam a tentar suicídio depois quando terminam um namoro, por exemplo, caso extremíssimo, e quando estão casadas, elas querem desistir no primeiro problema, né? Mostrando aí uma inversão completa de um sacrifício abnegado pelo namoro, enquanto o casamento é abandonado no primeiro problema. Então, em primeiro lugar, é localizar isso. Mas eu estou falando demais aqui, Felipe, que você quer acrescentar alguma coisa nesse primeiro comentário? Travou? Uhum. Inversão de papéis, porque como você bem falou, Tá travando aí. É a minha ou é do Felipe? estão me ouvindo bem?
Agora vocês me ouvem bem? Ah, eu tô. Estão me ouvindo direitinho? Deixa eu ver. Vocês estão me Deve deve ser os ouvindo homens que estão bem? vendo que tá Estão me falando ouvindo mal deles. bem? Testando. Vou tentar consertar aqui alguma coisa. Não sei, vocês estão me ouvindo agora? Como é que tá aí? Eu acho que agora Estou voltou. testando aqui algumas coisas. Voltou agora. Voltou? Voltou. Estão me ouvindo? Show. Isso. Tá. E aí, o que realmente me preocupa muito nessas questões é que, além dessa preocupação coletiva de ver o homem descaracterizado, isso tem uma repercussão individual dentro dos relacionamentos, né? Que é uma coisa mais palpável, assim, da gente pensar, os homens estão assim, os homens estão assados, e muitas vezes as mulheres se preocupam com isso, né? Os homens, os homens, os homens. E esquecem de perceber essa dinâmica se refletindo dentro do relacionamento, né? Colocam isso numa questão coletiva e perdem um pouquinho essa identidade dentro da sua vida. Hoje é muito nítido, né, com esses movimentos e se falando muito em machismo, em feminismo, a gente debate muito as coisas no campo das ideias. Eu acho que a gente tem que trazer muito tudo isso para o campo da realidade, o quanto isso tem uma repercussão prática importante na vida das pessoas, né? Uhum. O quanto a gente tem que olhar para um relacionamento e perceber que muitas vezes aquele homem imaturo que está ali está sendo trabalhado por uma personalidade feminina que está um pouquinho desvirtuada também, né? Que não está dando a ele essa posição, né? De que ele seja chamado a essa responsabilidade. Essa dinâmica acontece muitas vezes fora da vida conjugal propriamente. Às vezes dentro do ambiente de trabalho, se o homem e a mulher não têm essa consciência de como eles funcionam, muitas vezes a própria equipe não funciona bem, por exemplo. Né? Se um homem não entende que ele é movido na base do desafio, do vai lá e faz, muitas vezes, e que a mulher tem esse trabalho um pouquinho mais sensível, né, por assim dizer, às vezes a gente não consegue explorar o potencial dessas pessoas dentro de uma mesma equipe de trabalho e a coisa não funciona tão bem. Então, é uma coisa acho que é muito mais ampla, né, do que pensar realmente, porque eu estou insatisfeito que meu marido não faz isso, ou não faz aquilo, mas é pensar o quanto das nossas atitudes, transferindo essa responsabilidade também para as mulheres, pensar o quanto das nossas atitudes não está interferindo na atitude do parceiro, né, de uma maneira geral. E na própria discussão do relacionamento, né, aquela famosa EDR, essa diferença entre homem e mulher é muito marcante. E eu acho que Uhum. isso é uma coisa que a mulher precisa ter consciência, e isso não tem nada a ver com machismo, é uma constatação da natureza dos dois, e por ser a natureza, muito provavelmente algo que a gente não vai conseguir negar ou dobrar muitas vezes, mas que vai nos ajudar a trabalhar isso da melhor forma. Quando homem e mulher sentam para discutir um relacionamento, o homem geralmente ele é movido pelos problemas reais que ameaçam o relacionamento de alguma forma. Uhum. Enquanto que a mulher, de uma maneira geral, ela consegue, pela sua sensibilidade, antever alguns problemas. Essa é a impressão que eu tenho no relacionamento. Ela está um passo à frente na percepção dessas coisas. Então, geralmente, quando a mulher percebe e quer discutir alguma coisa, o homem tende a menosprezar aquilo porque ele não vê aquele problema no momento, ameaçando o relacionamento. Então ela começa a perceber que ele está dando valor demais às coisas erradas, de que ele está se dispersando demais dentro de casa, que a coisa já não está satisfazendo também os dois. Às vezes, em elementos mais sensíveis mesmo, na vida sexual, por exemplo, né, ela sente esse distanciamento assim, de maneira mais imediata, né? Ela vê que alguma coisa não está bem dentro da vida sexual porque o homem está com alguma outra coisa na cabeça que não seja só aquilo ali. E muitas vezes o homem menospreza isso e não dá tanto valor a essa DR, não consegue entrar nesse mundo, né? E vislumbrar esses problemas muitas vezes, porque acha que a mulher está inventando coisas, porque essas duas pessoas não conversam dentro do relacionamento, porque falta às vezes a mulher entender que ela precisa colocar a situação de uma maneira mais prática e dizer, olha, não está funcionando isso, isso e isso, não está legal. E o homem precisa também começar a perceber na mulher uma pessoa mais capacitada de perceber a merda que está por vir, por assim dizer, né? Sim. E dar mais ouvidos. E tentar, de fato, se transportar para essa realidade que ele ainda não consegue perceber tão bem
e dar mais ouvidos às mulheres. Talvez isso encurtasse a maioria das DRs que a gente tem aí, tanta dificuldade de administrar dentro dos relacionamentos, né? Porque homens e mulheres tratam problemas também de maneiras diferentes, não é verdade? Uhum. E então, Felipe, assim, eu acho que a mulher ela tem que, como você disse, olhar para a sua individualidade, para a sua personalidade e ver a situação dela. Se ela está no namoro, você está disposta a pegar esse homem desse jeito que ele está e encarar um compromisso vitalício com ele e que podem ser geradas novas vidas, né? Você está disposta a isso? Então entre nesse relacionamento sabendo o que você está fazendo. Eu digo que o grande fracasso do namoro não é quando ele termina, né? O fracasso do namoro é você ignorar a realidade que ele está te mostrando, né? Então, se você tá com um namoro que você viu que o homem ele não é digno aí de ser seu esposo e você termina, está aí um namoro de sucesso, que ele se prestou ao que ele a razão de ser do namoro. Sim. Agora, talvez né, a maioria aqui das mulheres que vieram, né, para assistir essa live, talvez sejam assim, olha, Saulo, já casei, estou casada com um homem imaturo, o que que eu faço, né? Assim, o que que esse homem precisa? Então, a primeira coisa é você entendendo a sua posição, entendendo o compromisso que você aceitou, você já vai ter que entrar aí numa disposição, né? Que é justamente o amor, no fim das contas, né? O amor é essa disposição voluntária, né? De tornar o outro melhor do que ele é, muitas vezes tomando o primeiro passo, né? Isso é o amor. Uhum. Eu me movo sem que o outro necessariamente esteja cumprindo a parte dele, né? Então, essa Sim. é a grande realidade da maioria das minhas pacientes. E aí eu falo, olha, você está preparada para essa conversa aqui que a gente vai ter? O que eu vou te falar não é fácil, né? O que você vai precisar fazer não é fácil, mas o caminho é esse. Então, por exemplo, uma diferença entre homem e mulher é que eu digo que o homem ele se realiza em uma coisa apenas, que é conquistar. O homem ele vai para o mundo externo, o homem é do mundo externo. Ele vai para o mundo externo e ele tem que perceber que a força dele está dando resultado, né? Que ele tem uma força, uma habilidade e que ele é capaz de conquistar. Então, ele vai para o mundo externo, ele vai batalhar lá fora e o mundo externo, bom, não tem tanto amor assim, ninguém tem pena dele, são batalhas, tudo é muito difícil, enfim, ele vai enfrentar. Agora, quando ele retorna para essa mulher, e aí, independentemente se a mulher trabalha fora ou não, ou se fica em casa, em algum momento esse homem vai retornar para o lar. E aí eu digo que o homem ergue as quatro paredes, mas quem transforma em lar é a mulher. Por isso que a mulher é o ser da coisa, né? O homem é o fazer. O homem ergue as paredes. A mulher transforma aquilo num lar. Quando esse homem retorna para casa, ele tem que encontrar um lar. Ele tem que encontrar uma mulher que vai acolhê-lo. Ainda que ele tenha fracassado, né, assim, o dia inteiro, ele vai chegar nervoso, ele vai chegar não necessariamente com o melhor dos humores, mas é justamente essa a função da mulher, no sentido de fazer a leitura de como o marido dela está e tentar propiciar esse aconchego, esse alívio, esse consolo para essa pessoa que estava lutando lá fora. Agora, em oposição a isso, imagina que essa mulher não tem tanta essa preocupação em criar o lar. E veja bem, criar um lar não é coisa fácil, né? O que é criar um lar de uma família, né? Eu digo que a mulher é justamente esse elemento que dá coesão à família, né? A família é um tanto de gente lá, mas quem que dá um elemento de coesão, de transformar aquilo não só num lar, mas numa família? A mãe, a mulher, né? A mulher é capaz disso, porque a mulher consegue ver as necessidades de cada indivíduo que compõe lá a casa, né? Eu estou com uma recém-nascida em casa, minha mulher, ela sabe cada dobrinha da nossa filha lá, que está assada ou não, ela sabe o jeito de chorar, ela já está conhecendo. Então, ela tem esse cuidado, ao mesmo tempo que ela fala, olha, a mais velha, eu estou achando que ela ficou mais calada hoje. Ela não falou tanto, dá uma atenção lá para ela. Ela me fala isso. Aí eu vou lá e falo, porque eu não vou ter, eu tento ter essa, até tenho alguma sensibilidade nesse sentido por conta do trabalho, mas ela tem isso muito mais aguçado, né? Então, ela faz essa Uhum. leitura para que todos estejam bem.
Enquanto eu estou preocupado, né? Já que o homem, a grande força do homem é o fazer, eu chego em casa querendo falar sobre o quê? Já fica uma dica aí também para as mulheres. O homem quer falar do que ele fez. O homem quer falar dos projetos dele. O homem não está tão interessado em falar dos sentimentos dele. Ele pode ter passado um perrengue lá com o chefe, confusão, deu problema, só que ele quer falar de estratégia. Ele vai falar assim, amor, eu fiz isso, fiz aquilo, estou pensando em fazer aquilo, aquilo outro. Ele quer falar dos planos. E, às vezes, a mulher já não funciona nessa dinâmica, né? Então, por exemplo, ele fala do dia dele, do que ele fez. Aí a mulher fala assim, olha, as crianças hoje choraram, tem que trocar uma lâmpada, alguma coisa assim. E aí o homem ele pode achar que encerrou ali a conversa, mas não. A mulher tem a necessidade de falar do que ela sente, né? Ela quer falar logo do que ela fez e do que está precisando, para justamente chegar no sentimento dela, para ela falar, amor, estou me sentindo assim, estou desgastado e tal, tal, tal. Enquanto o homem não tem isso. Então, uma dica para as mulheres: conversem sobre os planos dos seus maridos, sobre o que eles estão pensando em fazer. Se os seus maridos eles forem esse zero à esquerda, que a gente está falando, que não fazem nada, o sentido da inspiração da mulher é inspirar para o fazer, né? Ainda que ele talvez queira falar sobre outras coisas, né? No sentido assim de, eu estou me sentindo para baixo, eu não dou certo em nada na vida, não sei, coisas desse tipo, direciona o olhar dele para coisa prática. Tenta relembrar ele de coisas práticas que ele já fez e que já deram certo, ainda que sejam coisas pequenas, certo? E quando ele fizer algo, né, sei lá, ainda que seja uma coisa muito pequena, do tipo, tá desempregado e ele procurou um emprego por 1 hora no dia. Poxa, né? Que uma pessoa de bom senso ia pensar? Pô, 1 hora só, você tinha que ficar 5, você quer 8 horas por dia procurando emprego. Mas se ele fez 1 hora, foca no movimento que ele já fez, né? Tenta elogiar o movimento dele, tenta inspirar o movimento dele para talvez amanhã ele já procurar 2 horas, entende? Se você, né, quando ele volta para casa e o que ele fez foi pouco a seu olhar, é ainda mais inteligente, ainda mais sábio que você engula essa vontade de falar assim, meu filho, pelo amor de Deus, ele precisa de muito mais. Mas você valorizar o movimento dele, para que ele possa, no dia seguinte, se movimentar mais ainda. Se você critica isso, você vai dar a impressão para ele de que nada que ele faz é suficiente, né? Então, isso é uma queixa que muitos homens trazem para mim, né? Que a mulher é insaciável, que a mulher só reclama e que nada do que ele faz tá suficiente, né? Então, nesse momento, entra uma concepção muito básica também, Felipe, acho que a gente até conversou sobre isso na nossa live, na nossa primeira live, é o sentido de complementariedade dessas duas figuras, né? Masculino e feminino. Uhum. Eu vi na live com o Thiago Amorim também, o professor Thiago Amorim, sensacional, Sensacional. né? Que a palavra é essa mesmo, é complementariedade. Quando você está diante do seu marido, não compre esse discurso de conflito, de lutas, de que há uma disputa entre vocês dois. Vocês são um só, uma só carne, uma só equipe, um só objetivo, né? Com funções que podem ser diferentes ou em algum momento podem ser iguais, mas que você não está ali para o conflito com ele, né? Essa não é a posição da mulher, né? A posição da mulher é receber, né? A mulher ela recebe algo menor. Então, assim, o que o seu marido está fazendo é pouco. Beleza. O que você vai fazer, a mulher? Você vai receber, você vai gestar isso, né? E o Felipe sabe muito mais do que eu desse símbolo, né? Tão impressionante. É gestar esse pouco que ele fez, mas o elogio que você vai devolver vai inspirar o movimento dele para no outro dia ele começar a crescer, né? Então, valorizar os projetos do homem, valorizar o movimento do homem, a ação do homem. Não ache que ele tem a mesma natureza que você e pense bem se o que você está fazendo não é se comportar como outro homem. Isso é outro erro gravíssimo, né? Que as mulheres algumas vezes cometem, que é o cara chegar em casa e quem está lá esperando ele, esperando o Carlão, o famoso Carlão, né? Que já chega naquele conflito, principalmente as coléricas aí que estão me escutando, né? A colérica, eu sei bem, eu tenho uma em casa, né? A colérica ela tem um olhar muito justiceiro, assim, então ela identifica o erro
do, do marido muito fácil, né? Ainda mais os maridos de hoje em dia, né? Tem muitos erros, né? Eu, por exemplo. Então, ela identifica isso e a tendência natural dela é soltar muito rápido isso. Só que aí o que criou-se ali? Aí criou-se uma disposição de conflito. Então, o que o homem vai interpretar? Eu estou diante de outro homem, né? E diante de outro homem que me desafie, aí agora a gente entrou no terreno da força. E aí agora a gente vai disputar aqui quem que ofende o outro mais. A gente vai disputar aqui quem que está mais, quem está devendo mais para o outro, né? Então, por exemplo, se nós estamos numa dinâmica de casal e que cada um faz a sua parte, aí eu vou começar a falar a parte que eu faço. E ela vai começar a falar a parte que ela faz. E aí, meu amigo, né? O que que vai sair de bom disso, né? Nada de bom. Eu Com engato aqui uma certeza. terceira, mas fala aí. Não, eu acho que tudo está caminhando para um aspecto muito prático do relacionamento, que eu acho que isso que as mulheres vêm aqui sedentas de entender, né, que mostram como nada é por acaso, né? Eu vejo muitas mulheres, enquanto você fala, eu tento ficar com um olho no padre e outro na missa, e muitas mulheres tentando, e como eu faço isso? Meu marido é colérico, eu sou fleumático, eu sou não sei o quê, meu marido é tal. E isso é uma coisa que, ao meu ver, é um problema que supera todas essas questões, né? Porque você veja que existem várias combinações de relacionamento, de temperamentos de relacionamento aqui nos comentários que estão correndo, mas os problemas se repetem, que talvez isso não tenha muita relação, ou a motivação para mudar não venha tanto de compreender o temperamento do outro, mas de entender quem é você dentro de um relacionamento enquanto homem e mulher, né? As coisas não aconteceram por acaso, né? A família não foi atacada, né? E não teve as suas estruturas tão reviradas por acaso. Porque essa questão do que é feminino, do que é masculino, qual é o valor do homem, qual é o valor da mulher, a posição do homem, a posição da mulher dentro da casa, elas começaram a ficar um pouco confusas a partir do momento que outras coisas foram atacadas antes, certos valores se perderam antes. A noção do que é ser gente se perdeu muito antes do que é ser homem e mulher. Então, Sim. para a grande maioria das mulheres hoje em dia, graças a Deus existem outras que estão aqui hoje dispostas a ouvir um pouquinho, dois homens conversando sobre mulher que em nenhum momento estão querendo impor uma condição de uma submissão negativa da mulher ao seu esposo, que aqui a gente está o tempo todo falando o que a gente pode fazer para que ele se sinta melhor, mas porque a gente precisa entender que dinâmica é essa e que você se realiza para que o outro, com o fato de o outro estar sendo alguém melhor. Nós perdemos essa capacidade de reconhecer a nossa felicidade na felicidade do outro, de reconhecer o valor do parceiro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele te oferece simplesmente. Muitos casamentos acabam porque aquele encantamento, aquele deslumbramento que existia com as características positivas que o outro tinha, se desgastaram, né, e foram ofuscadas por um egoísmo, por um orgulho que é incapaz de fazer com que cada um desça do seu pedestal e se sirva, né? E se coloque na posição de servir ao outro. Né? O amor muitas vezes é renúncia, é você abdicar mesmo, é você se consumir pelo outro que está precisando de você. E isso não faz de nós, quando a gente corta um pouquinho dali na própria carne para servir ao outro, isso não faz de nós em nenhum momento alguém mais fraco. Essa pessoa não está perdendo no relacionamento, pelo contrário, ela está crescendo, que é isso que faz de nós pessoas nobres, né? É nesse momento que muitas vezes nós nos distanciamos dessa relação instintiva que os animais compartilham com a gente muitas vezes, de ficar se guiando pelas nossas vontades mais imediatas, pela nossa própria satisfação. É assim que nós devemos nos relacionar com as coisas, talvez. Tirar o proveito delas, nos servir delas, mas com as pessoas isso não funciona. Se nós entrarmos nessa dinâmica com aquele parceiro que está ali do nosso lado, com aquela parceira que está ali do nosso lado, nós vamos viver um relacionamento do eu a dois, né? Cada um vivendo. Às vezes a gente vai conseguir viver uma sociedade dentro de casa, é a relação que a gente vê hoje o tempo inteiro. Você deve lidar com isso o tempo inteiro, eu acredito. Pessoas que são casadas, mas têm contas no banco separadas, cada um paga alguma coisa, ou aquela obsessão ainda maior. Vai no restaurante, dividem a conta, cada um faz as suas economias, vão viajar, cada um paga as suas coisas. Eu sinto informar para essas pessoas que o que elas estão vivendo não é um casamento, é uma sociedade. E na hora que um tiver ruim,
você vai abandonar naturalmente, porque você se acostumou a ter prazer com o outro por aquilo que ele te oferece, e não por aquilo que ele é de fato, né? Uhum. Uma pessoa que está passando por um momento difícil não perdeu o seu valor porque ela não consegue te satisfazer mais, mas ela mantém o valor por aquilo tudo que ela sempre foi, né? Por aquele potencial que ela tem. Uma das grandes características das pessoas ditas santas, por assim dizer, é conseguir olhar para o outro na sua condição mais indigna e enxergar alguém ali que pode amar, que pode mudar, que pode ser alguém verdadeiramente bom, né? Então, se você... A gente não consegue escapar nunca desse assunto, por que será? Se a gente olha para as características de Jesus Cristo, por exemplo, a gente vê naquele homem, né, um descobridor de grandes valores dentro de cada um. A história dos evangelhos, os encontros pessoais de Jesus, as experiências pessoais de Jesus são muito simbólicas, em que ele vê pessoas desvalidas, das quais ele sempre tira alguma coisa boa para a própria pessoa e para os outros que estão em volta. Então, se a gente perde esse senso do que é ser gente, dessa necessidade que nós temos de descer do nosso pedestal e servir ao outro, que isso faz de nós felizes e que nós precisamos alimentar essa caridade, alimentar essa humildade e cortar na própria carne essa soberba, esse orgulho que a gente tem, se a gente não controlar isso, a gente vai viver um relacionamento que a gente não consegue ser feliz, porque a gente está sempre olhando para o que o outro é capaz de dar para a gente, não por aquilo que a gente é capaz de dar para o outro. Então, eu sou melancólico, minha esposa é fleumática, eu sou colérico, minha esposa é fleumática, não me interessa, o seu compromisso é o mesmo. O como você vai achar isso dentro da sua casa, aí você vai se servir talvez de ferramentas diferentes. Mas isso não pode ser uma desculpa para que isso se torne algo impossível para você. Porque o seu compromisso independe do seu temperamento, né? Ele vai depender desse compromisso que você assumiu de olhar para aquela pessoa que está precisando e fazer alguma coisa por ela, né? Você falou muito bem de como os homens são movidos pelas conquistas, de como os homens são movidos, né, por esse campo do fazer. E eu vejo que às vezes falta muito esse refúgio para o homem encontrar dentro de casa. E a mulher, quando ela se coloca nessa posição de acolhimento, porra, ela não está se colocando numa posição de uma submissão passiva. Ela está se colocando numa posição de uma submissão, entre aspas, ativa. Ela está se pondo ali à disposição daquele homem. É uma das características de ser pessoa, é isso, né? Você dispor de si, ter plena consciência de quem você é e livremente dispor-se ao outro. Isso é a beleza dos relacionamentos, né? Isso, nada imposto, uma coisa que você se dispõe por enxergar a necessidade. Quando esse homem chega para a mulher e tá para baixo, por assim dizer, e aquela mulher pega uma coisa mínima para ele e diz, não, a gente está aqui, a gente vai conseguir. Eu vejo muito da minha experiência pessoal com a minha esposa, né? Quantas vezes ela me sustentou nos momentos de dificuldade e que para o homem, basicamente, né, as crises conjugais, elas se refletem muitas vezes por crises financeiras. Exato. Isso é quase que é unanimidade nos relacionamentos. Toda vez que aparece uma crise financeira, o homem desorienta um pouco mais do que a mulher. E a mulher precisa ter essa noção de que ela é a tenda, de que ela é o ventre, e ela é uma tenda, e isso não é por acaso, né, que ela carrega esse ventre. Isso é um aspecto da sua natureza que carrega uma simbologia profunda de conseguir gerar algo novo, algo maior daquilo que ela recebe, como você bem falou. Isso me fascina o tempo todo na minha profissão e me lembra disso, nessa dinâmica dos relacionamentos também. Essa mulher, muitas vezes, como a minha esposa, já me recebeu tantas vezes muito destruído, né, por essas dificuldades que a gente encontra, que a gente questiona a nossa masculinidade pela incapacidade de superar problemas, muitas vezes. E quando a mulher devolve e fala, cara, eu tô contigo, a gente está passando por essa dificuldade, a gente vai vencer, você nunca falhou com essa família, e eu confio em você. Essas palavras têm um potencial de transformação muito grande, porque colocam o homem nessa posição de provedor, né? Não necessariamente de dinheiro, mas de segurança para sua família, porque é isso que faz ele se sentir bem, ele sentir que ele está ali tomando conta da situação, né? Isso não bota a mulher num papel secundário, pelo contrário, é ela que dá esse tom o tempo inteiro. Se ele olha para ela ali atrás ou do lado e consegue ver que quando ele precisar e quando ele desmoronar, ele tem um colo para ele, aí ele vai seguindo em frente e vai se animando. É o que eu brinquei aqui outro dia. A gente estava numa live há pouco tempo atrás sobre sexo propriamente, muitas mulheres falando de problemas conjugais que se refletiam na cama,
Eu falava, cara, se esse homem está com dificuldade no trabalho, preste atenção se ele não está com dificuldade no trabalho, se ele não está com as preocupações nas contas que ele tem para pagar, e dá uma moral para esse cara. Fala para ele, porra, eu não tô com, eu não quero me deitar com você com problema se a gente vai pagar a conta de amanhã ou não, porque eu sei que você vai resolver isso. Se a gente tiver que sair para vender pipoca, se a gente tiver que comprar um carrinho de pipoca para vender ali na saída da escola, a gente vai vender. Eu não espero nada de você além disso. Eu não quero nenhuma maravilha, nenhuma vida de luxo, nem nada. Eu só quero poder contar com você. E quando você joga isso pro cara, parece que ele cresce, né? Porque ele sente muito que, porra, eu tô aqui e todo mundo aqui está contando comigo, então eu tenho que ir para frente. Eu acho que o homem se move muito assim. Isso é o ser, né? A mulher pergunta assim, mas o que é ser, né? Tipo assim, isso que o Felipe descreveu, se você tiver um olhar mais aguçado, o que essa mulher está fazendo? Ela é a inspiração do cara. Uma mulher que vira e fala assim, olha, Perfeito. nós aqui em casa, a mulher chega e fala assim, olha amor, nós aqui em casa precisamos de você e nós confiamos em você. Eu não sei que dia que você vai resolver, nem como, mas eu confio plenamente em você. Você está movendo o cara. E essa questão a tenda fica em cima, né? O ventre fica em volta do cara. Então, por isso que eu digo que a mulher é superior nesse sentido. E o olhar de misericórdia, o olhar de benevolência é de quem está em posição superior para com o que está em posição inferior. Eu poderia te acusar, eu poderia jogar tudo na sua cara, mas eu não vou fazer isso. E o cara olha isso e fala, poxa, agora eu vou, amanhã é sangue no olho e eu vou resolver isso, porque eu tenho uma família que precisa de mim. Em Isso. oposição, agora olha o potencial, todo símbolo tem verso e reverso, né? Olha o potencial, olha o contrário. Pega uma mulher que está lá na vida do trabalho bruto mesmo, né? Assim, trabalho de corporação, serviço corporativo. O que essa mulher está sendo moldada como? Ah, aqui ninguém tem pena de ninguém, tem que fazer o que tem que fazer e pronto, acabou, né? E olha que coisa, na vida corporativa morre a pessoalidade, né? É muito impessoal. Então, essa mulher vem com essa mentalidade, entra para dentro de casa e usa essa mentalidade. Vamos dizer, né, aí que essa mulher está ganhando bem, ela está com dinheiro e o cara não está indo bem das finanças. E aí, na hora que o cara comete, né, assim, enfim, é demitido, enfim, alguma coisa desse tipo, aí a mulher vem e fala assim: mas aqui em casa quem sustenta tudo sou eu mesmo, né? Manda uma dessa pro cara, né? Você fala assim: vai ser a vida inteira assim, né? Eu sustentando e você aí, desempregado. Você não. Você é fraco, você é moleque, enfim. Aí as palavras na hora, né? Vão aquelas que vão marcar esse cara para sempre. O que ela está fazendo? Né? Primeiro ela está dizendo: nós não precisamos de você. Eu, mulher, estou aqui e vou resolver esse problema e nós não precisamos de você. O que ela está fazendo? Ela está castrando o cara. Né? Ela está assim, pegou as bolas do cara, cortou e jogou fora para o cachorro comer. Entendeu? Esse cara, Exatamente. ele vai ficar num ressentimento que eu vou te falar, para resolver isso depois, não é É difícil. mole. Não é mole, não. É muito difícil. Justamente porque você está indo no âmago da questão. Você está indo na essência do cara. Você está falando assim, olha, a única coisa que você presta, né, você não consegue fazer. Então, você é um nada, você é um zero. Você está acabando com a personalidade desse cara. E aí ele pode se tornar um passivo-agressivo, né? Ele pode se tornar um cara violento, né? Já que eu não consigo me dar bem no trabalho, então agora eu vou me dar bem na parte física, que é a única coisa que eu sou superior a você. Então pode se tornar um cara agressivo, né? Pode se tornar um cara que, sei lá, rouba dinheiro dela e atrai, né? Ele vai tentar, de algum outro modo, ruim, né? Assim, bastante negativo, ferir essa mulher e sair superior de algum modo. Então, olha o que a gente está falando aqui hoje. A gente está falando que a mulher tem o potencial de ser a inspiração e elevar o homem. Né? Tem uma frase do Goethe que fala, né, que o eterno feminino nos move para cima, nos puxa para cima. Né? E é isso mesmo. O homem é daqui de baixo, o homem é horizontal, né? O homem é feito de barro, né? É chão. A mulher é vertical, a mulher é ser, a mulher é espírito, a mulher é inspiração, a mulher sai uma pessoa de dentro da mulher. Como que isso acontece? Aquela vez você falou que eu estava dando as respostas lá, que eu estava inspirado, né? Minha mulher estava grávida.
né, sou médico também, enfim, a gente entende o processo, mas e graças a Deus, e posso falar com toda certeza, o Felipe também, a gente não tem esse olhar materialista para o mundo. Quando o espermatozoide se une lá com o óvulo e forma um zigoto, nós não estamos falando de meros processos químicos e físicos que estão acontecendo, não. Nós estamos falando de uma alma eterna que surgiu a partir da junção de duas pessoas que se amam, né? Putz, grilo, né? Você não vai nem falar. De um significado muito grande. E isso mostra esse poder, essa posição estratégica que a mulher tem dentro de casa, porque, veja, a gente consegue estudar muito isso a fundo para começar a tirar essas conclusões de maneira muito, assim, a duras penas, por assim dizer, como homens, que eu digo nós, eu e você mesmo nessa condição. Eu digo que, muito provavelmente para nós temos que estudar muito mais do que as mulheres para chegar a essas conclusões de decifrar esses códigos da natureza, provavelmente. E a mulher assume esse papel muito estratégico dentro do relacionamento, porque ela é capaz de se colocar na posição do homem muito mais do que o homem na posição da mulher, justamente por aquelas questões que você falou no começo, né? A visão do homem é muito rasa. Eu bato nessa tecla já há alguns dias aqui em algumas coisas que eu já falei. Quando a gente olha para a criação dos filhos, por exemplo, como você bem citou o exemplo da sua casa, um homem diante de uma criança que está chorando ou diante de uma necessidade de correção, ele fica totalmente perdido e desesperado. E isso não é porque ele só confia, porque ele é machista e acha que quem tem que fazer é a mulher. É porque ele tem plena consciência de que ele não consegue decifrar aquele sinal do que aquela criança está pedindo. A criança, igual minha filha, agora está com 1 ano e 4 meses. Então ela fala, dá mais, sei lá, água, fala essas coisas assim, papai, mamãe. Mas de cada vez que ela fala dá de uma maneira diferente, a Camila sabe o que ela está querendo pedir. E eu não tenho a mínima ideia. Quando a minha filha começa a chorar desesperadamente, eu também me desespero e quero chorar e chamar a minha mãe, né? Então, assim, não tem muito como a gente fugir disso. E a gente conta muito com as mulheres para essas funções, digamos, superiores, assim, né? Que dependem de decifrar o comportamento humano. O homem aprende muito de olhar para a mulher e o que você falou, você se inspira olhando a atitude de uma mulher com seus filhos, né? Não por acaso, na arte, os homens sempre retrataram muito a mulher. Falei aqui isso ontem com a Paula, dessa repercussão imediata que a gente olha na arte quando a gente vê como homem e mulher se empobreceram, né? A mulher tem a mulher feminista, no mau sentido da palavra, ela olha hoje para a maneira como a mulher era retratada ao longo dos séculos na arte, por assim dizer, com essa maneira delicada, né? Dessa maneira romantizada, e ela reconhece isso como uma fraqueza, como se ela tivesse sido colocada numa posição de ser manipulada, né, ou dominada pelo homem. E veja que coisa, né, que a arte sempre mostra como a mulher sempre foi capaz de inspirar, né, as paixões do homem, e agora essa mulher está sendo substituída pelo futebol, pelo chopp do final de semana, e isso está fazendo o homem se tornar um ser cada vez mais tosco, porque se as paixões dele são essas coisas toscas, ele vira um ser tosco, movido por isso, né? Então, assim, eu já li isso até em algum lugar, né? De quando a gente olha para o homem que é apaixonado por uma mulher, o homem que é apaixonado pelo futebol, nitidamente, o que é apaixonado por uma mulher é um ser superior, o que é apaixonado pelo futebol é um toscão, é um adolescente eternamente, né? Exato. E essa dinâmica, né? Esses pontos que precisam ser aparados, dificilmente o homem vai se dar conta de que ele está nessa posição para sair dali. A mulher decifra muito mais isso. Se você for conversar isso com seu marido aqui hoje, chegar e despejar o conteúdo dessa live para ele hoje aqui, ele vai ficar olhando assim, caralho, o que essa mulher tá falando, meu irmão? Vamos dormir. Não adianta, né? Tem que ter muita paciência mesmo e ir conduzindo dessa forma, inspirando mesmo, né? Não existe nada menor na mulher por ela ser a inspiração do homem muitas vezes, para ele se expressar, para ele escrever, para ele pintar, porque ao meu ver, tem muito mais valor aquela mulher que é a inspiração do que o homem que está fazendo, né? Porque ela é o objeto ali dessa beleza, né? Que está sendo descrita de alguma forma. A mulher não pode perder esse brilho assim no olhar por ser esse ser, né? Que inspira. Exato. Né? E que vai motivar essa transformação do lar. Essas transformações não virão pelo homem, porque ele não tem a sensibilidade para mudar dessa forma.
A mulher que assume a sua posição feminina, ela deslumbra o homem e inspira ele a ser melhor, né? Nas suas atitudes de caridade. Já bati nessa tecla 500 vezes, isso é muito perigoso para as mulheres hoje em dia. Cada vez que a mulher se desvirtua da sua posição feminina, a sociedade se torna mais cruel. Ela entra nesse mundo do embate porque ela se torna um coletivo, porque a conquista de uma mulher é a conquista de todas, a conquista de não sei o quê, a conquista da fulana, que é a Greta, não sei o que lá. Cara, esquece isso. Não dá um papo para essa gente maluca que quer transformar as relações humanas numa luta para medir forças o tempo inteiro. Preocupe-se em cativar quem está aqui do seu lado. Essa vai ser a sua força. Você não vai conseguir transformar a sociedade se você estiver exaltando as conquistas das mulheres da Europa, não sei o quê. Você vai transformar a sociedade se você conseguir transformar as pessoas que estão à sua volta. Se você não consegue transformar a tua família, não adianta você querer inspirar as mulheres pelas conquistas coletivas de não sei quantas décadas atrás, porque isso não comove ninguém. Isso não muda nada, né? Nesse campo das ideias, a gente vai se perdendo nessa nossa individualidade, desse valor que a gente tem. Não adianta. Eu tenho uma frase do Ortega, né, que eu acho maravilhosa, Felipe, que ele diz assim: todo homem dono de uma sensibilidade bem temperada já experimentou ao lado de alguma mulher a sensação de estar diante de algo estranho, mas absolutamente superior a ele. Então, o olhar do homem para a mulher é um olhar de devoção, é o olhar do Adão cansado, que foi dormir cansado e triste, porque cada bicho tinha o seu par, e ele dorme triste, e quando ele acorda, de repente tem um ser que ele não sabe de onde veio, né? E ele não entende direito esse ser, mas esse ser o inspira a ser melhor. Esse ser o inspira a deixar de ser adolescente, que fica jogando videogame, só pensa em si mesmo, para passar a ser um homem, né? Essa mulher é tão incrível que eu tenho que me tornar um homem para estar do lado dela, porque senão ela vai achar outro homem e para que ela vai ficar comigo, né? Então, Sim. a mulher tem esse potencial, assim como ela tem o potencial de abrir no peito do homem um ressentimento, uma violência, uma tristeza, uma concretude. A mulher, ou ela civiliza o homem e o eleva muito, ou ela é capaz de transformar ele num bicho, né? num animal mesmo, que ele já está meio caminho andado para ser um bicho mesmo, entendeu? Ele já é meio tosco mesmo por natureza. Mas a mulher tem essa oportunidade. Então, eu sei que é difícil, eu sei que ela vai ter que buscar essa inspiração em quem ela quer ser, né? Em quem ela deseja, que ela almeja ser, e não simplesmente nas motivações do comportamento dele de hoje, mas ter esse olhar de ágape, né? Do amor ágape, de abrir nele o que ele pode ser também, né? Muitas vezes a gente vai se motivar, né, a continuar lutando por um casamento por saber daquele homem que já existiu e daquele homem que ela sabe que pode vir a existir, né? Uhum. Eu citei isso ontem na live com a Paula e eu não vou deixar de citar talvez isso aqui em nenhum dia dessas lives, porque eu acho isso muito importante, essa exuberância de significados que a mulher tem, dessa posição privilegiada que ela tem de ser geradora de vida, né? Dela se Nossa. igualar muito nesse aspecto divino, sagrado que a mulher tem, do seu sofrimento e da sua dor nascer algo maior. Ela é convidada a isso o tempo todo e ela se aproxima muito de Deus nesse sentido. A dinâmica do parto, a dinâmica do nascimento é essa dor imensa da qual surge a vida. E se ela se aproxima tanto disso, naturalmente, é Deus dando um sinal de que desse ser forte nascerá constantemente algo novo, algo maior dentro dos relacionamentos, né? A gente não pode nunca se afastar desse ponto de admiração da mulher como essa geradora de grandes transformações, de uma vida nova, né, que vai nascendo individualmente e na sociedade como um todo. Eu quero, aqui o Instagram está finalmente me avisando que falta 50 segundos para acabar a live. É uma pena. E eu quero te agradecer muito por esse papo. Foi sensacional mais uma vez e que a gente falou de tanta coisa bonita aqui. Só quero te agradecer mais uma vez, Saulo, por isso, pela sua presença aqui, inspiradora para todas essas mulheres aí. Valeu, Felipe. Eu que agradeço e sempre que precisar, conte comigo aí, tá bom? Precisamos com certeza. Esses últimos 30 segundos aqui, com certeza, só podem ser para agradecer a você e a todas essas mulheres que estiveram aqui com a gente e pedir, obviamente, que quem está aqui ainda não segue o Saulo, pelo amor de Deus, termina aqui e vai para lá, porque os stories